onde eu comecei a me sentir mais eu mesma foi no SBT. Depois que eu saí da Globo, que eu fui pra SBT fazer um programa que chamava SBT Repórter, e que eu comecei a viajar o mundo todo. Essa coisa do cabelo da mulher é uma coisa... Meu cabelo, eu comecei a deixar meu cabelo crescer. Do SBT eu comecei... podia. SBT sempre foi. Um rigor. No SBT, assim, não era só jornalismo. Eu trabalhava na Globo só jornalismo, lá na Marechal Deodoro. Então era jornalismo. O SBT, eu fui, tinha elefante do Beto Carreiro passando no meio do corredor. Aí tinha o Golias que passava, e aí pessoal, a Hebe. Enfim, era outro mundo. Era o mundo do entretenimento, não o mundo só do jornalismo. E eu gosto muito do mundo do entretenimento, das variedades. Então eu fazia um programa de viagem, de comportamento, e eu comecei a colocar pra fora algumas coisas, mas sempre no testezinho, né? Então eu fiz uma matéria com biquíni, assim, da parte de cima, de shorts. Aí eu falava em plano sequência, e nem falava, mas eu fazia muito plano sequência. Eu dava risada, e aí começou a passar e as pessoas gostarem. O que é plano sequência? Plano sequência é quando você grava tipo no celular, você vai gravando e mostrando. Não tem corte, na TV, geralmente você grava um pouquinho, assim. Então, você faz as imagens, põe um off da reportagem, e aí você escolhe um momento para fazer a passagem, que é aquele momento que o repórter vai falar assim, por exemplo, mas essa xícara, olha, parece aqui que a gente vai ler no café, entendeu? Porque tem uma borra de café. E aí você mostra. Geralmente a passagem é quando você mostra alguma coisa que é importante, o repórter tá na mão. E a gente só fazia isso, não fazia... O plano sequência começou muito no Aqui Agora, né? Que todo mundo metia o pau, mas os caras de polícia iam lá, é porque a polícia tá fazendo isso, não sei o que e tal. O Marcelo Paz lá com o Ernesto Varela, ele isso tinha uma dos anos liberdade, 80, ele teve umas liberdades de fazer uma reportagem em plano de sequência, é incrível, né? E ele via lá, de personagem, perguntava pro Maluf, você rouba mesmo e tal. Era grande pra gente, era a inspiração. Era uma grande... olhar e falar, nossa, será que a gente vai chegar nisso um dia? Então, era uma grande inspiração. Hoje você tem vários personagens na rua que perguntam tudo. Então, assim, acho que foi um momento legal da TV. Então, no SBT eu comecei a me soltar, começaram a ver, e aí me chamaram pra cobrir o Oscar, que foi do fundo. Eu era um backup da Marília Gabriela. Se acontecesse alguma coisa com a Marília Gabriela, eu entrava. Grammys, era a Gabi que apresentava. Só que você sabe que o substituto, uma hora ele tem a chance. Então persiste no substituto. Essa é uma frase legal. Persiste em ser substituto, porque uma hora, por exemplo, daí a Gabi saiu do SBT. Quem era o substituto natural, que tava lá e não sei o que e tal, e que já tinha sido testado algumas vezes? Eu. Aí eu fui apresentar o Oscar, fui apresentar os Grammys, apresentei a SBT Repórter e tive milhões de chances, entendeu? Então, assim, eu tava lá, na persistência. Então, assim, às vezes você fala, porque eu quero ser não sei o quê. Segura a sua, tenha gratidão, faz direito, que se você fizer muito bem feito, alguém vai prestar atenção um dia. Curiosidade, agora falando daqui pra frente, você tá com um canal novo. Certo. O que é o plano teu com o canal novo? Qual que é a pegada? Porque você saiu da TV Aparecida, a rigor, outras iniciativas que você tinha ligado a isso, você desacelerou. Sim, e agora você não, TV... Eu já falei, eu saí basicamente da TV e posso até voltar para a TV em alguns momentos, mas eu não quero fazer programas diários que me levem, que me deixem muito sem tempo. Sim. Porque o que eu percebi, a ideia do YouTube, de estar no digital, ela já vem, que eu estou trabalhando faz tempo, só que eu nunca consegui trabalhar como eu estou trabalhando agora, que é efetiva, que é estar pensando nisso, pensando para isso, é estar me movimentando para isso. E eu não conseguia ter tempo. E aí eu ficava frustrada, falava assim, eu não tenho tempo. E vendo a revolução digital, e vendo todo mundo... Eu cheguei atrasada, mas cheguei atrasada, não tem problema. Essa é uma questão de também, né? O que você ficou assim? Chegou atrasada aqui com a gente? Não, eu cheguei atrasada no digital. No digital. Mas acho que tem Ou espaço. talvez eu tenha chegado na hora, porque as pessoas que são o meu público, que é um público de 30 a mais,
também tá estão migrando. aprendendo. Sim. Eu acho que tem muita gente que vai me seguir que ainda não sabe entrar no YouTube. Então, talvez eu tenha entrado na hora certa. Né? Eu fico um pouco assim dessa coisa de youtuber, porque youtuber está muito ligado aos adolescentes, aos que hoje nem são mais adolescentes e que fazem sucesso, super, tem milhões de pessoas. Mas YouTube é uma ferramenta de tutoriais, de passo a passo, de aulas virtuais, é uma ferramenta de tudo. Uma ferramenta legal. Tem um chantilly, tem uma purpurina muito grande em cima da figura do youtuber que tem milhões de seguidores que ganha dinheiro. fortuna, E que é natural em qualquer profissão, sempre você tem as pessoas que se destacam por alguma matriz. Mas existe essa coisa mais projetiva do youtuber, que as pessoas se contam. É que nem falar de jogador de futebol. Ou artista. Então tem um pouco disso. E o youtuber entrou também nessa vibe. Mas parece que é alguma coisa, se a gente olhar com atenção, tem mais do que apenas isso. Isso é projetivo. E assim, uma parte grande desse projetivo, eu vejo duas categorias muito claras. Um que tem um assunto, que é o segmentado, ele aprofunda aquele assunto, ele é fã de um determinado filme, ele aprofunda, vai, estuda. Então eu diria que até esse, mesmo sendo entretenimento, tem um esforço do conteúdo. E tem aquela pessoa que o assunto dele é a performance dele. É o jeito que ele faz, é um jeito de performance mesmo. Esse da performance ele é muito projetivo. As pessoas olham aquilo, veem o sucesso e projetam, que é alguns que ganharam fama por conta disso, pelo histrionismo da forma de fazer. Tem dois que são grandes, que é a Kéfera e o Felipe Neto, né? Você não vê um tema, você vê você vê o histrionismo, aquela grito, aquele hiperbólico de comportamento, aquela coisa meio tenta ser polêmico, ruptivo. Então, esse é um tipo. Esse é o que mais chama a atenção do público jovem. O público adolescente, que ainda não tem muito referencial, ele olha esses e, para eles, isso é um tipo de público e ele gosta disso. Para quem é um pouquinho mais viajado no mundo e carregado, está com alguma utilidade, eles querem o assunto do youtuber, mas o assunto que seja útil para o teu dia a dia. Aí eu quero o outro tipo do youtuber, aquele youtuber que traz conteúdo, que aprofunda, qualquer que seja o conteúdo. Se eu quero falar de vinho, eu quero aquele youtuber que fala de vinho. Eu não quero alguém que grita, tô tomando vinho hoje, agora tô tomando milkshake, não, agora eu misturo milkshake com vinho. Seguinte, isso então a gente tem que entender que tem esses dois públicos. Quem faz fama é o primeiro. É o primeiro. Ontem eu vi o Oscar e o Hugo Gloss. Ele estava no tapete vermelho. Ele tá, acho que desde o ano passado, não sei, 1 ou 2 anos já. Já tá, assim. E olhando, eu olhei ele pelo YouTube e olhei ele agora lá no Oscar. Lá no Oscar ele tá moldado nesse negócio que você falou. Ele, obviamente tem um produtor lá dizendo até aqui você vai, até aqui você não vai. Ele descaracteriza um pouco do que ele é no canal dele. Mas ele mesmo assim, ele focou em fofoca, em celebridade, vida de celebridade. Então, eu vejo que... Que é o que ele fala. Eu vejo hoje que mesmo nesse movimento todo, foco ainda é necessário. Foco, assim, o que é? Como é que você é reconhecido? Se você não for reconhecido, ou você vai pegar adolescente, que não vira massa de consumo para nada, menos que você tenha produto para isso, né? Ou você tem que ter um assunto que interessa alguém, porque as pessoas vão no YouTube quando estão necessitando de alguma coisa. Sim, ou para dar risada, ou para aprender alguma coisa, ou para passo a passo de ganhar dinheiro, ou passo a passo de autoajuda. Eu acho que assim, ou coach. Ou instrumental. Eu quero aprender a fazer o tutorial, é o passo a passo. O outro você falou coach, mas é aquela história do autoajuda. As pessoas querem alguma coisa que valide a minha sensação. É como ler horóscopo. Lembra que no passado te li horóscopo, tá falando de mim hoje, né? Hoje as pessoas buscam no YouTube um pouco dessa mágica, né? Eu quero ver um youtuber que vai falar exatamente o que eu tô passando. Então tem alguns youtubers que falam sobre relacionamento. E mete o pau no homem ou mete o pau na mulher, dependendo do lado. E assim, tá vendo? É isso. E eu vejo gente pegando isso e mandando pro ex, por exemplo. Eu briguei e eu tenho minha razão, aí eu vejo um youtuber falando exatamente o mesmo assunto que eu briguei. Aí eu pego esse vídeo e mando por isso, tá vendo? Então, porque o cara se conectou a você. O cara se conectou a você e ele viu que a sua experiência... Eu acho que assim, o grande problema disso, de você
dar dica e não ser a sua verdade, Sim. acho muito complicado. Então, assim, o meu posicionamento, eu como mulher, escrevi livro sobre mulheres em 2011, nem é essa moda de empoderamento agora, já estudo isso desde 2009, então assim, eu tenho uma ligação gigantesca com o universo feminino e eu presto atenção nele, porque inclusive sou mulher, né? E faço parte da geração de 70, por exemplo, que crescia, minha mãe já trabalhava e era não é mal vista, mas olha, né, ninguém trabalhava, minha mãe foi desquitada, então eu vi todo esse processo de emancipação, vi ao meu lado, então por isso também que eu presto atenção. Aí eu acho que assim, que a mulher, ela pode, você tem que falar com relação, não ao que aconteceu pra você, mas o que você vivencia, você pegou, captou, você transformou e falou assim, olha, isso, 3 coisas, mas baseado no que você viveu, pensou e repensou. Se a pessoa se conectar, ok, valeu. Mas tem grandes verdades. É que tem uma massa, isso não é no YouTube, é na política, né? No Instagram, no WhatsApp, uma massa que quer pegar e reproduzir e achar uma verdade, sem pensar que se aquilo é verdade. É o negócio que a pessoa não checa. Assim, eu fui repórter e a gente tinha que checar. Eu ligava pra polícia, eu ligava pra bombeiro, eu ligava pro hospital. A gente tinha que checar telefone, ligar e checar. Não era só reproduzir. Hoje você vê muito as redações que não tem dinheiro e contrata gente muito jovem que não passou por essa fase da apuração, de ter fontes, de você ligar toda semana e conversar. Isso que a gente tá fazendo assim, vamos conversar, refletir sobre alguma coisa? Como que é isso? E aí você acha uma pauta. Olha, os bombeiros aí no centro, de quanto tempo, mas né, você conversa com o cara, tem chamada, é mais à noite, é final de semana, é quando acontece alguma festa, não, o que é? É mais problema de saúde que vocês vão, ou é incêndio mesmo? Aí no bate-papo surge uma pauta. Não é pauta reproduzida da pauta, que é reproduzida da pauta, que é reproduzida da pauta. Então, assim, essa desvirtuação, ela tem como fonte a primeira fonte, que nem sempre é a fonte confiável. Então aquela matéria você não sabe. Isso acontece muito com fofoca, né? Que é um telefone sem fio, que a gente faz aquela brincadeira. Obviamente que vai chegar ao 20º distorcido. Obviamente. Você falou uma frase agora, telefone sem fio, as pessoas falam, como assim? Tem fio no telefone? A referência de hoje não tem fio. Era uma brincadeira assim, da nossa época. Nossa, era tão legal. É uma referência interessante. Tem uma coisa que a gente está vendo, e eu presto muita atenção nisso, que é a verdade atribuída só pelo fato de estar na rede social. Ao ponto de, se não está na rede social, eu desconfio. Então eu fiz uma viagem recentemente, não publiquei a viagem, mas eu estava com um grupo de pessoas, muitos jovens, e aí no meio do processo, não, eu estive lá. Você esteve lá? Quando? Eu estive lá agora, foi final do ano passado, eu estive lá, foi muito legal. Aí assim, o olhar era, você está mentindo, né? Jura? Eu falei, como assim? Não, eu estive lá. Não, mas é que eu não vi nada. Assim, não viram nada. Então, se eu não publiquei, não é verdade. Isso já começa a ser uma distorção da realidade. As pessoas começam a atribuir verdade ao que está na rede, ao que está no YouTube. Aliás, verdade aos especialistas. Fulano fala uma abobrinha lá, mas ele tem 10 milhões de seguidores. Então a abobrinha dele virou verdade. Eu não caio nessa porque ele tem 10 milhões de seguidores. Porque fala, eu tenho essa veia de repórter de 25 anos atrás. Sim. Mas a maioria, eu vejo, as pessoas, vocês veem, a fake. Por que hoje tem os departamentos especialistas? Você vê, tem um site lá, o UOL, o G1, aí tem um departamento de fake news, só para avaliar. Olha, isso daqui que ele falou não é bem assim. Eu nunca imaginei que, assim, na minha época, pudesse existir um departamento para checar. Eu entrevistei um menino no Ministério da Saúde sobre a questão das vacinas, né? Que a vacina é importante, obviamente que você tem que tomar vacina, mas começou um monte de gente a espalhar que a vacina não sei o que a vacina é isso. Ele falou, gente, a gente tem que contratar gente agora para responder as fake news e trabalhar com as fake news.
O bom é que gera emprego. Igual O idoso, ruim né? é que é muito absurdo. Então, assim, isso é uma editoria. O trabalho com fake news é uma editoria hoje necessária. Entendeu? Então, assim, é muito surreal isso. Né? Porque acredita-se, e não só acredita. Você toma como verdade e repassa. Né? Só acreditar, ok, é um dano para você. Acreditar e ficar comentando é um dano para você e para o outro que você comenta. Agora, acreditar e o seu WhatsApp passar para um monte de gente é um dano geral, sem proporções. Você não tem efeito, não sabe até onde isso vai, né? Posso mudar de assunto? Pode mudar. Mudar de assunto não, eu fiquei curioso. Como é o teu ritual de trabalho, de gravação, por exemplo? Porque eu vi que às vezes você agora está bem livre. Você acordou, fez um vídeo. Ontem eu vi que você estava fazendo. Você procura um ritual assim, ou você também está aproveitando? Não. A gente está trabalhando com testes. Você está fazendo testes. Eu estava procurando o cartão. Neste primeiro mês, começou dia 4 de fevereiro. Então a gente está fazendo o quê? No canal, que chama Maria Cândida. Ele é domingo, ao vivo, 8 horas. Sempre 8 horas. Por que 8 horas? Porque tem o maior número de pessoas ligadas. Então se eu fizer umas 9 da manhã, é que nem fazer TV de manhã. É o mesmo conceito. Vai ter muito menos gente ligada. Então eu pus as 8 horas para. Então tem uma estratégia. Óbvia, de você ter mais pessoas aí. Domingos, terças e quintas. Eu gostaria de colocar programa todos os dias, mas primeiro, eu ainda não tenho força sozinha para produzir e ainda não tenho dinheiro para... Porque assim, o que acontece? Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que é o Fernando, que é um braço direito, o Fernando, e tem um editor. Tá? Que ele edita, molda, coloca a vinheta, essas coisas. A vinheta fomos nós que produzimos, demos para ele, mas ele vai moldar o que a gente tá fazendo, mas passa por mim a edição, e aí eu sempre vou, olha, isso aqui e tal. O que eu sinto é que como eu gravo muito em plano sequência, não existe aquela inversão do YouTube, por exemplo. Você pode pegar e colocar o que tá no final pra frente, e não sei o quê. Então, se você tem uma criação. Então, por enquanto, a gente está indo meio que na sequência, né? E tentando criar, mas isso vai ficar muito melhor mais pra frente. Então, terças e quintas, por quê? Porque tem que ser 2 dias na semana, pelo menos, de vídeos. Domingo, por quê? Porque eu não posso perder o canal do ao vivo com as pessoas. E a gente fez nessas 2 semanas já um estudo prévio, e a gente viu que no ao vivo, quando eu falo, é um dos melhores momentos. Apesar de ainda ser muito baixo, é um dos melhores momentos. Temos 76% de feminino, é um canal mesmo para mulher, não com questões só feministas, não é isso. É feminino, é para mostrar o nosso olhar quando a gente se depara com uma coisa, ou coisas que nos incomodam. E eu, sendo mulher, estou... como que é? Eu posso... Assim, dividindo o olhar feminino a respeito do contexto. Exatamente. Do que tá então, assim, então, por enquanto, são 2 vídeos, o ao vivo funciona muito, e os vídeos, a gente vai começar a fazer uma estratégia agora de eu estar junto, eu estou sempre no bate-papo durante os vídeos, mas eu estar no Instagram e mostrar que eu estou assistindo e tentar ver se amplia o número de pessoas, porque eu tenho muita gente no Instagram, e ainda muito pouca gente no YouTube. Eu não entendo ainda. Então, eu ainda estou estudando sobre isso. Como migrar? Eu estava pensando exatamente nisso, porque eu vi que você tem 222 mil. 226 agora. E me dá uma sensação que tem a ver com acesso mesmo. Assim, é mais fácil entrar no Instagram do que procurar. O YouTube. Mesmo vou tentar no YouTube, tem que achar. O acesso está muito mais fácil. Mas uma vez que você faz a primeira vez a sua inscrição, é muito fácil você achar os canais. Ontem eu estava procurando o Tapete Vermelho. Aí eu entrei, Academy Awards 2019, estava ao vivo o Tapete Vermelho. Na ABC, ao vivo o Tapete Vermelho. Em inglês, sem nenhum
sem nenhuma tradução, só que na hora do Oscar não estava, porque a ABC transmite lá no ela trava, e a TNT não estava passando, porque estava passando o Red Carpet anterior e tal, mas na hora eu tive que ligar a TNT. Aí eu vi a tradução, assim, os comentários, eu falei assim, não, vou passar para o inglês, aí passei para o inglês, me senti mais confortável de ouvir inglês, porque inclusive não tem a tradução de piada e tal, né? Achei o Oscar um pouco mais... Com essa coisa de não ter o apresentador ele é meio condutor das piadas, de posicionamento, então achei menos posicionado do que do ano passado, por exemplo. Não sei se foi a condução do apresentador, enfim. Eu assisto regularmente o Oscar. Eu falei pro Edu, eu gostei mais desse jeito, porque a gente não tá fica na cultura, perdendo tempo. A gente não tá na cultura que o host tenta colocar, que deve ser muito peculiar para eles, então tem um efeito. Mas pra gente que tá lá é mais direto ao ponto. Então, eu gostei mais dessa forma, sem o host. Eu também não achei grande diferença, mas eu achei que ficou mais assim, mas quem mais formal, dá o tópico... ficou... Por que é formal? Porque os apresentadores, que são os artistas, eles leem num teleprompter transparente. E por que eles leem nesse teleprompter? É tudo certinho, exatamente. Tempo, claro, a gente recebia a prévia do Oscar exatamente com a fala que os caras vão ter, quantos minutos vai durar a fala, porque a cerimônia tem que ter X tempo, ninguém aguenta. Então, para segurar a audiência, você não pode criá-la. Quem criava era o host. E dava né, e fazia... Eram os alívios que então, mantinham. Ou quando algum ator, quando ia agradecer, ele falava alguma coisa que... Meio fora do script. Foi o lance das mulheres, que a Meryl Streep falou. Ontem o Spike Lee. Então, falou, gente, vocês sabem que eu tenho que falar. E ele veio com um discurso, ideia da liberdade. Falando, vamos liberar, porque esse aí não vai ter que segurar. Não tem como segurar, porque ele já tá... Não, tem, mas o Spike Lee, eles deram a liberdade. Eu acho que a coisa ali, acho que foi da academia, falando, não desliga o microfone. Eu acho que deveria ter ganhado. Eu acho que foi legal, foi legal. E o que ele falou também foi muito legal, foi bom. Então, assim, eu acho que tem alguém que fica ali, não libera, mas senão tem o rigor mas mesmo. Tudo programado. Tudo programado. Então é isso, até porque Hollywood é programação. Mas voltando ao canal Maria Cândida, o que eu tô testando? Eu tô vendo que o ao vivo tá dando certo. Então eu vou ou fazer mais um ao vivo na semana, eu vou começar terça-feira, amanhã, já acompanhar o produto pro YouTube e ver se cresce. É teste. Teste. Tem uma curadoria de tema entre o teu Instagram e o canal? Tem alguma coisa de convergência? O posicionamento, ele é feminino. Eu trabalho muito no Instagram, o que está acontecendo, posicionamentos, eu reposto muita coisa de muitos Instagrams. E quando eu vejo que apesar de ter muita gente que fala e fica aquela discussão e tal. Por exemplo, quando o ministro do Meio Ambiente falou que o Chico Mendes era irrelevante, eu falei, não posso deixar de falar. Então eu virei e falei, tá passando em tal lugar, blog de tal pessoa e tal. Não estou questionando, porque tem que falar que você não tá questionando, né? Eu geralmente, como eu sou jornalista, então eu não fico falando, isso aqui falou errado e não sei o quê. Eu tenho até a minha opinião, mas eu falo, tá acontecendo isso aqui, prestem atenção. Então, e eu vejo que tem muitas pessoas que curtem, só que vai uma discussão, daí um falando, porque você é petista, porque o ministro não sei o quê, porque o governo tá ótimo. Então, assim, eu falei, o governo está do avesso. Aí um monte de gente foi lá e falou, não, o governo esteve do avesso há tempos atrás, agora não está do avesso. Eu não concordo, porque semana passada achamos o Paulo Preto, que nem é do governo, foi de outro governo, guardando 100 milhões em 2 apartamentos, o que eu acho totalmente absurdo. A Venezuela, olha o que está acontecendo, essa semana a gente vai prestar atenção. Mas eu também não posso ficar falando só de notícia, porque as pessoas, elas querem se posicionar, mas elas não querem ver a notícia. Elas querem ver o que está repercutindo dessa notícia. O que fulaninho, que é um cara interessante em termos de posicionamento, está repercutindo. Então eu tento ver essas repercussões de questões raciais, de questões femininas, de questões de minoria,
Então eu vou no site dos refugiados, eu tô no site da ONU, eu tô no site da ONU, no Instagram da ONU Mulheres, eu tô na mídia Ninja, eu tô no Tá Quebrando o Tabu, eu tô em vários, na Natalie Portman, que é uma defensora aí do movimento Me Too. Então assim, eu vou vendo os movimentos, então eu tô trabalhando. Você deu um direcionamento, né, no tempo, que agora você colocou bem, tá na experimentação, você tá então, mas por exemplo, hoje o que eu tenho que prestar atenção? Hoje, segunda-feira, Venezuela, né, que tá tendo um encontro em Lima, e que vai... factual, algumas coisas mas eu preciso me posicionar com relação a isso, porque tá acontecendo do lado do nosso país. Tem ainda o rescaldo do Oscar, mas que eu não vou trabalhar no rescaldo do Oscar, tá? Então são assuntos que eu falaria. Venezuela, moda, comportamento, rescaldo do Oscar, preparativos para o carnaval, e eu vou dar um pouco do que amanhã vai ser o vídeo, que foi uma entrevista que fiz na sexta-feira com uma produtora, fiz no Ministério Público, e que ela é uma das promotoras que fala sobre a violência doméstica e direitos da mulher. E a gente foi falar do não é não. E o que não é não? O que é? É o cara te olhar? É o cara passar a mão? Não é não. Porque daí é abuso. Então eu fui entender como é essa configuração. Eu acho que esse vídeo não vai fazer sucesso no YouTube, mas eu acho que é um vídeo necessário, entendeu? Então assim, eu tenho algumas questões que eu vou no factual e eu vou em coisas que o feminino tá falando. O Oscar, o feminino tá falando. Carnaval, o feminino tá falando muito por causa do posicionamento. Alguma dica? Hoje eu vou fotografar moda. Fotografar algumas coisas que eu vou jogar em algumas semanas. Então, o meu trabalho, eu já tenho agenda na semana anterior de tudo que eu vou fazer. Quarta-feira eu tenho gravação do YouTube. Geralmente eu tento otimizar o mesmo dia para fazer 2 gravações, né? Que mais? Quarta de manhã eu vou no Morning Show, que é o programa da Jovem Pan. A quarta tarde eu tenho o YouTube, quarta de manhã eu tenho o Morning Show. Amanhã eu vou trabalhar. Você vai ser entrevistada lá? Vou ser entrevistada, vai ser bem legal. Falar do canal. Eles vão perguntar de tudo. Eu falo de tudo. Você já sabe o que eles vão perguntar? Não, Tá? nunca sei. Mas você se prepara. Me preparo, claro. Não, assim... Eu não se preparo. Não, eu tô preparada. Eu tô preparada. Só que eu não sou uma pessoa especialista na Venezuela. Eu posso dar a minha opinião. Eu não sou uma especialista em relacionamento, mas se perguntarem alguma coisa, eu tenho uma opinião. Se perguntarem do canal, eu tenho dados, eu tenho o que eu tô fazendo que eu posso falar. Que mais? Então, o projeto YouTube é um projeto para você amplificar a sua relevância, é um projeto econômico, você está fazendo ele para daqui a um tempo monetizar? Sim, obviamente que eu quero monetizar. Obviamente. Em tudo eu vejo uma marca. Por exemplo, a gente está tomando tudo eu vejo, só que a marca ainda não me paga. Você entendeu? Eu entendi. Eu estou pensando assim, para você gerar isso, vai demorar, acho que 1 ano. Não sei quanto tempo. Eu me preparei financeiramente para isso. Tá, mas se aparecer alguma coisa de TV, você aborda. Não, obviamente não. Você manteria os 2. Claro, por isso que eu quero fazer. O que eu fizer em TV, porque a TV é meu ganha-pão hoje. Né? Eu me preparei um tempo X para o canal do YouTube me render. Tá. Mas não acredito que vai render em 1 ano. O Instagram já está rendendo. Eu tenho o Media Kit do Instagram, tudo certo. Rende muito em parceria ainda. Pagamento ainda muito pouco. Mas isso é o meu futuro. Não tenho dúvidas. A TV é meu ganha-pão. Eu não vejo a TV como alguma coisa que vai me posicionar bravamente. Não. Eu vejo como um trabalho. Então, são coisas pontuais que você ainda faz, a TV te chama para algumas coisas pontuais, é isso? Então, hoje eu saí da TV e não estou com nada ligado à TV. Mas agora, se uma TV falar assim, olha, vem apresentar tal coisa, são... Isso. Eu vou. Você não tem pudores nesse negócio. Obviamente não. Obviamente não, só que o meu projeto, o meu projeto é o digital. Então, precisa ser alguma coisa que agora uma coisa convergente, quer dizer, alguma coisa que talvez te dê uma expressão nacional agora, sim, mas se ajudar o canal. Se não ajudar, é diferente agora.
Eu acho que a TV mais ganha pão do que projeção nacional. A não ser que eu vou pra uma Rede Globo. Não, aí a ok. a menos que seja algo que te dê projeção que possa voltar pro canal no futuro, em breve, assim. Entendeu? Eu não sei se converge. Eu não sei se converge. Então, estrategicamente, você está convicta que é agora YouTube. Sim. Convicta Não que é o YouTube, que é o digital. Hoje estou no YouTube, mas que é digital. Eu vou criar o Spotify, minhas listas no Spotify. Enfim, eu estou no Instagram, eu estou no YouTube. O Twitter eu tive há 10 anos atrás. Eu poderia estar no Twitter? Sim, muito jornalista no Twitter. Mas eu não sei se vale esse esforço meu. Eu só replico coisas que eu coloco. Facebook, eu só replico. Eu não trabalho Facebook mais. Porque começou a cair, eu não trabalho no Facebook. Eu replico por stories do Facebook, mas eu não trabalho. E o Twitter meio que eu abandonei. Então o que eu vejo, os canais de música, eu vejo que tem a ver comigo, porque eu amo música, então eu acho que é legal. Não por dinheiro, mas pra tá. Instagram é o meu canal principal hoje, Facebook reprodução, e YouTube eu faço conteúdo próprio. E eu vou começar, eu vejo se existem outras mídias surgindo. Obviamente, quer fazer uma série pro Netflix? Obviamente, eu e o Brasil inteiro, né? Queremos produzir uma série pro Netflix? Sim. Não é impossível, mas eu preciso crescer em outras frentes digitalmente para mostrar que outros players, a Amazon. Disney agora vai diminuir, então a Netflix vai buscar alternativa. Claro, então assim, não é só a Netflix, é o que mais ou menos a Netflix faz, mas tudo que eu faço eu vejo marca. Eu tô com relógio, eu vejo marca, eu coloco um café, eu vejo marca. Se a marca tem a ver comigo, diferentemente da TV. Na TV, você não faz a marca que tem a ver com você. Você faz a marca que o departamento comercial vende, que você, 99% das vezes não pode falar não. Né? Agora, no YouTube e no Instagram, é a marca que você... Zero Cal, eu gosto. Tem sucralose, que não é o melhor, é o stevia que eu tô tentando. Mas por enquanto eu preciso ainda, porque eu não aguento aquele stevia amargo. Então é muito assim. Eu acho que até a marca Stevia gosta desse posicionamento, porque a maioria das pessoas acha amargo. E é um processo, a gente vai chegar no Stevia, mas não é todo mundo. Então, enfim, eu também tenho muito essa coisa de marca, de ver a marca dentro. Como eu cresci olhando para as coisas e vendo pauta, eu cresço olhando para as coisas e vendo marcas. O Will Smith, por exemplo, ele aparece no filme... já vai o tenisão ao estar dele caminhando. Gente, a marca é uma coisa super comum hoje, né? A coisa que a Globo ainda faz, de colocar novela, no Banco do Brasil, que é o merchandising que a gente faz em TV, não na Globo, mas em muitas TVs, como eu fazia, o 0800 e tal, é um merchandising antigo, aquele antigaço da época da Hebe, mas é o que paga a conta ainda. Deixa eu só pôr uma coisa, assim, já que a gente está registrando, eu queria registrar uma coisa que para mim ficou muito marcado quando eu vi o teu livro. Então, uma pequena explicação, o que foi o teu livro? Você falou do posicionamento feminino, nós estamos chegando agora no dia 8, mais ao Dia da Mulher, ao Dia da Mulher, quer dizer, que muita gente acha que ainda é desnecessário. Assim, a gente pode cair para hipocrisia, mas eu acho também que é legal a gente lembrar. Então, tem a data aí, você tem o teu livro, eu me lembro do teu livro, da história do teu livro. Sim. Então, já que a gente está registrando, só um pouquinho assim, o que foi o teu livro, o nome do teu livro e o que você fez, porque eu lembro da história das entrevistas e tudo mais, tá? Eu sempre quis escrever um livro. Como quero escrever um livro no meu 50... Eu tô com 47, se não fosse 48, e eu quero... tá lançando, não sei se um livro ou se distribuir de graça. No fundo, eu queria dar de graça para todo mundo. Eu não acho que livro... Eu não sei, a não ser vocês que fazem muita palestra, aí o livro é importante. Agora, para mim, que não sou um fenômeno de vendas e também não faço tanta palestra, eu gostaria talvez de escrever e distribuir no digital, né, aos 50 anos. Então esse é um projeto. Mas é um livro voltado para transformação. Não, isso que vocês viram em mim é explicar como ocorreu no passo a passo, entendeu? Que eu acho que isso pode servir para alguém, mulheres da minha idade, de 40 a mais. Bom, o livro foi o seguinte, eu sempre prestei atenção na mulher, anos 80, lembro Malu Mulher, e tudo.
A partir dos anos 80, nós começamos a ver esse movimento de mulheres em empresas, de mulheres se posicionarem, e eu crescendo, eu era adolescente nessa época. Nos anos 90, eu me formei em 92. E todo esse conceito anterior da mulher entrando, mas ao mesmo tempo da mulher tendo que se omitir e tal, eu cresci com isso. Eu fui uma menina, filha única, de uma mulher desquitada, que trabalhava. Então eu tenho essa história. E aí nos anos 90 eu comecei a fazer jornalismo. Foi quando, em 2000, depois de ter feito muitas coisas, eu comecei a ver um movimento intenso sobre isso. Falei, não, eu preciso falar sobre isso, estudar um pouco mais sobre isso. Em 2008, mais ou menos, eu comecei a estudar. Falei, não, é a mesma coisa do computador, da tela, né, a televisão, computador, celular. O movimento feminino, qualquer um que apostar com verdade no movimento feminino, hoje, vai dar certo. Por quê? Porque a mulher, essa voz não vai parar. São séculos e milênios de submissão. Então, assim, não vai parar. É um processo mundial. Acabou. Não adianta. E em 2009 ainda não estava assim. 2008. Aí eu tentei vender a ideia, eu tive que sair de um programa da Record para fazer essa ideia. A ideia qual que era? Era viajar pelo mundo, entrevistar mulheres de todos os continentes e ver o que a mulher está pensando. Empresária, bailarina, a Miss, a prostituta. Na Alemanha não, em Amsterdã, Holanda, eu entrevistei a mulher que era a coordenadora do sindicato das prostitutas como que chama aquela rua? A Rua das Luzes? Aquela lá. Então, e ela já mostrava um guia, como que a prostituta deveria, porque assim, a prostituta, ela tá acostumada na profissão, ela ser over, batom vermelho, cabelão e decote, mas como que essa mulher quer se reposicionar e não ser mais prostituta e tentar uma vaga de emprego? O que a mulher, nessas entrevistas sobre mulher que geraram meu livro, me contou? Que elas não sabiam. Elas se sentiam inseguras, elas achavam que todo mundo estava olhando para elas por causa do visual delas, elas se sentiam prostitutas numa entrevista de emprego. Então, ela fez um manual. Como você deve ir a uma entrevista de emprego? O que você usar de roupa? O que você usar de batom? Como você deve colocar a maquiagem? A sombra no cabelo? Não pode falar palavrão. Enfim, isso era um guia. Isso a gente fez a gravação em 2009. Sobre essa mulher. Essa e mais 143. Então foi maravilhoso. Eu sonhei com esse programa. Então, com essa experiência. 144. É que 143 eu tirei a uma que eu contei agora. Tá bom, foram 12 mulheres em 12 países. Tá. Então era uma amostra de 12 aonde? Na África do Sul, nas Filipinas, no Vietnã, na Tailândia, na Holanda, na Finlândia, na Lituânia, eu tô vendo os países, tá? Na França, deixa eu ver se tem mais Europa, não me lembro se tem mais Europa. Aí fomos pro México, pro Peru, pros Estados Unidos e Brasil. Aí completaram os dois. Tentamos pegar em meio que todos, a mulher asiática, como que é? O máximo de multiplicidade cultural. E já vimos que existe sim muita submissão, porque a mulher, o que ela tinha que fazer? Ela podia trabalhar, isso em 2009, a gente está em 2019, há 10 anos atrás. Sim, você na Ásia, você pode trabalhar, ter o seu comércio, só que você não pode deixar a casa, você vai ter que cozinhar. Então a mulher, ela tinha a tripla jornada. Então ela tem que cuidar do filho, ela tem que deixar a casa pronta, a comida pro marido. Aí o marido fala, tá bom, então você pode fazer aquela coisinha que você faz, que nem é trabalho para ele. Então assim, isso em 2009, que a gente viu na Ásia. Também vi na Ásia mulheres empresárias, uma empresária lá do Merit, coordenadora lá, uma super executiva, que já reconhecida e tal, na Tailândia. Como a mulher, a gastronomia estava desenvolvendo muito naquela época, mulheres que trabalhavam com a gastronomia, enfim,
A gente viu de tudo. Fala o nome do livro para registrar. Então, o livro chama-se... Vai ter gente assim, legal, quero ver Então, esse mas livro. só na internet que você pode comprar, porque ele foi lançado em 2011, só teve uma edição, não teve a segunda edição. Tá bom. Mulheres que Brilham. Tá bom. Você pode até pegar na internet, ele é rosa, então foi experiência, no fundo... Você ganhou, já tem o livro. Você ganhou, então. De 144, eu peguei 50 histórias, porque o livro ia ficar gigantesco. Então eu peguei 50 histórias e coloquei lá. É um livro reportagem. Pode ser um livro de autoajuda, pode ser um livro que um amigo meu super literário. Se é um livro de autoajuda, ok, pode ser de autoajuda, beleza, não tenho o mínimo preconceito. São histórias de mulheres que se superaram, mulheres que viraram o jogo. Lá em 2000, eu lancei em 2011, porque eu passei 2010, quando eu saí da Record, eu falei, eu voltei dessa viagem, eu me separei, eu saí do meu emprego, não fui mandada embora, eu saí do meu emprego e teve um problema que... Meu pai morreu num acidente horrível, então 2010... Foi o ano. Pum! E foi quando eu comecei a repensar e me ligar muito à questão feminina. Só fazendo um adendo, o programa na TV Record chamava 12 Mulheres. O livro chamou Mulheres que Brilham, porque o patrocinador foi a Bombril. E a Bombril, uma das campanhas da Bombril, obviamente, era Mulheres que Brilham. Mas eu achei que o nome foi fenomenal. Sim. Mulheres que Brilham é um nome maravilhoso. Sim, quem escreveu a orelha lá, não foi o prefácio, foi a Hebe. Que a Hebe é uma puta mulher, nasceu no dia 8 de março e teve que comer o pão que o diabo amassou para conseguir se estabelecer como artista, né? Então, assim, tem todo um conceito, esse livro que foi daí que eu comecei a me ligar muito mais às questões femininas, entendeu? E fazer palestras sobre as mulheres, e isso e aquilo. Então é Uma isso. pequena pausa, você quer fazer um café? Você quer Não, tá ótimo. Você quer um pão? Você quer Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, tô de boa. Vou pegar um café pra mim rapidinho. Não, então se você vai pegar, eu vou querer uma... Eu acho que isso é mais e isso é positivo, tá? É um love back. De quando eu te conheci presencialmente no Vale, depois te vi no programa, e depois vejo agora, eu vou chamar dessa nova fase de YouTube, você tem não sei se é uma nova fase, eu tô te achando muito mais informal e tô te achando mais incrível. Eu estou te achando incrível. Mas assim, parece que você tá mais próxima de tudo e de todos. É assim que eu me sinto mesmo. Mas foi planejado, foi natural, aconteceu coisas assim? Nada da minha vida é natural. Tá. Porque eu sou muito... Eu fico pensando, eu fico fazendo avaliação, eu coloco no papel 30 vezes. Algumas coisas em mim foram naturais, mas muitos ou maioria dos movimentos, principalmente em trabalho, eles são planejados. Então, por exemplo, essa mudança para o YouTube, que eu não me chamo de YouTuber, porque... Eu acho que eu não me chamo de YouTuber, porque eu me vejo em qualquer plataforma. Eu tô no YouTube porque o YouTube é de graça. Você põe lá e é de graça. Mas eu me vejo em qualquer plataforma que esteja fazendo uma comunicação com o mundo, entendeu? Então o YouTube hoje é o canal que permite isso, mas o Netflix também permite, só que não é desse jeito, né? Então assim, é uma forma democrática. Então assim, falar que você é YouTuber é como falar assim... É meio que se fechar. Você fechar uma marca. E eu acho que eu tô muito mais aberta a... o que é muito claro é que eu estou aberta a plataformas digitais, entendeu? A nova forma, que não é nem nova, de fazer as coisas. Mas pensando, eu já chego lá, você me perguntou, mas pensando que eu sou uma oriunda de TV aberta, TV popular, porque eu sempre trabalhei em TV popular, nunca fui assim, a da MTV, do GNT, nunca me acharam a cara desses canais, porque talvez eu nunca tenha sido a cara desses canais, né? Um pouco mais segmentado, não. Eu fazia tudo, um povão, eu já fiz de tudo. Eu já fiz enchente, eu já fiz o Tonangabaú fechado, eu já fiz jogo de futebol, eu já apresentei o Oscar. Já apresentou o Oscar, já ficou sentado na bancada. Já fiz telejornal sério, eu já fiz um monte de entrevista com atores de Hollywood, eu já fiz entrevista com um monte de faxineiro. Ontem foi o Oscar, eu tô lembrando
tá vindo a imagem sua fazendo o negócio do óculos. Então, já faz bastante não, tempo. Faz tempo, mas tá vindo a imagem. Né? Então, eu já fui moça do Tempo. Você sabia que eu fui moça do Tempo, Jornal Nacional? Já, em 96. Eu tinha cabelo bem curtinho e fazia um chroma key, assim, uma parede de chroma key. Me chamaram porque a Mariana Godoy perdeu a voz um dia e eu já tinha apresentado alguma coisa na Record, e aí que eu fui pra Globo São Paulo, 95, 96, 97 e 98. E aí falou assim, hoje você vai fazer. Eu falei, gente, mas Jornal Nacional, pelo amor de Deus, como você vai fazer? Aí fui lá, fiz. E aí virei substituta da Mariana na Moça do Tempo. E aí depois me botaram para apresentar jornal e tal. Então assim, eu me considero uma oriunda da TV aberta, mas com muita diversificação. Assim, Não, você teve um leque bem amplo de todas as matizes que a TV tem. Então, e isso não foi planejado. Eu não planejei, hoje eu quero ser moça do tempo. Não, agora eu não sei o quê. Não, isso foi acontecendo na minha carreira. Mas construir uma carreira, eu acho que o que liga tudo isso é a TV aberta. É a TV aberta que só existia em 92, quando me formei, o jornal, né, o jornal mesmo, a revista, a TV aberta, depois começou, ou já tinha um pouco de TV a cabo, e rádio. Só. Eram essas as opções. E aí eu fui um pouquinho para jornal, eu aprendi o básico da apuração, uns 2 anos lá, e todo mundo falava, vai pra TV, porque acho que eu falava muito, sabe? Acho que eu falava muito e tudo. Nossa, você vai se dar bem na TV e tal. E aí, naquela 92, quando surgiu o computador, quando começou as telas. Então, foi aí que eu comecei a ver. O meu primeiro laptop a 90, internet ganhou mais força a internet a partir de 96, 97. Então, mas o computador, entrou, as pessoas já usavam computador, mas eu comecei a bater na máquina. A gente não sabia, era caro e tal. Mas daí eu comecei a pensar, gente, o computador, assim, isso foi planejado. Falavam que ia ser bom para eu fazer televisão, mas tinha um super preconceito, porque quem fazia TV era a bonitinha, né? Era a bonitinha, ou porque não se adequava ao jornal impresso, que era gente muito inteligente. Então, assim, eu era bonitinha e eu me adequei ao jornal, mas eu achei que na época, embora eu não quisesse a princípio, eu achei que era um passo para a tela do computador. Né? Eu vi a tela da televisão, a tela do computador, e aí eu comecei a falar, no futuro isso pode dar certo, as pessoas podem, eu lembro, ver televisão no computador. Então, essa coisa de digital e tal, é uma coisa, que vem de muito tempo. Mas eu me baseei na televisão. Por quê? Porque TV era o que tinha, era o que pagava, e era isso. As pessoas queriam ser... Na minha época nem tinha quase repórter mulher. Você tinha, olha, das de sucessão, você tinha a Glória Maria, a Marília Gabriela... Sandra... A Sandra acho que estava começando. Exatamente. Ela tinha começado. A Fátima Bernardes, que era acho que já apresentadora de jornal, e ninguém. Sim, uma ou outra pipocando. Não tinha. Eu lembro da infância, a Sandra Passarinho. Sandra Passarinho, a Sandra que faleceu, Sandra, ótima carioca. Enfim, então eram essas mulheres, a Leilane, que tá até hoje, que compunham essa nova safra de gente que tá agora. Elas não existiam nessa época, porque acho que elas nem estavam, nem eram profissionais, não sei se estavam estudando, se nem tinham entrado na faculdade. Então, era uma luta para a mulher se estabelecer, porque a redação era basicamente de homens, redação de jornal. As pessoas fumando, batendo a máquina, nem me lembro, acho que na minha época, mas eu me lembro um pouco do cigarro, bater a máquina e gente muito boa. Tipo Ricardo Couto, que trabalhava no Jornal Brasil, eu fui estagiária. Era gente que eu falava assim, meu Deus do céu, tô do lado desse cara, não tô acreditando, sabe? Pessoas muito inteligentes, muito... E aí que eu fui pra televisão. Mas
Eu sempre fui apaixonada, né? Uhum. Por isso, sempre. Ele está dando um gancho no que o Du falou, que a nossa percepção é a que a gente presta atenção. A gente teve nossa viagem há 2 anos atrás, lá a gente conheceu uma Maria Cândida, que foi essa. A Maria Cândida que a gente aprendeu a ver na televisão, que tem aí um rigor, uma não é formalidade, mas é assim, tem uma composição de uma forma. Eu vi essa Maria Cândida também na TV Aparecida. A gente foi lá, você me recebeu bem, eu estava falando, ela me recebeu muito bem, foi muito simpático comigo, mas parece que tinha uns produtores lá meio que dando a linha para ela até onde ela pode ser espontânea. Passava essa ideia, né? Não, mas pode ter sido a percepção. Mas tinha um limite dentro do esperado, não tinha nada que você não tava assim, mas obviamente você não fazia algumas coisas que agora parece que você está um pouco mais livre, entendeu? É a sensação de que assim, é como se agora você não tem um grande número de produtores dizendo, segura um pouco a onda, não, menos um pouco, isso, vai, agora tá bom. É como se você tivesse um pouco mais livre, essa é a sensação mais recente que eu tenho do que eu tenho visto, quer dizer, se você está com um canal novo, está fazendo uma migração importante, que agora você está assumindo o digital, Sim. E a sensação é que você está mais livre, é informal, mais descontraída, não sei. Essa é a sensação de todo mundo, né? Que você falou, é a sensação de todo mundo. É uma coisa percebida. Então, mas a questão é, isto é uma estratégia em função da plataforma do YouTube, ou é o agora o teu espírito está mais aberto. Eu vou te falar as histórias de opressão. Não. Então, eu vou chegar lá. A gente fica especulando. A gente acha que... Para só fazer a ponte. Porque a minha curiosidade é se você está cheirando novas oportunidades na comunicação, como se você estivesse antecipando as tendências. Sim, mas não é fake. Não, e aí que tá, não é fake. Porque se for fake, inclusive, eu não acredito que o pessoal vai comprar. Tá. Eu não acredito que ninguém vá ao canal se for fake. Essa sou eu, que talvez não pude ser assim na TV tal, na TV tal e na TV tal. Eu falei, lá, por isso que eu falei, lá na TV, eu falei, tava muito legal, não, mas tinha uma coisa que tinha o roteiro, tinha o script, tem o horário, tem o minuto, e ela tava lá. Então a sensação é essa de... Agora eu tô um pouco livre. E aí, essa é a pergunta. Quer dizer, você é assim. Eu sou assim. Pela multiplicidade que você acabou de falar, então sempre você foi assim. Você só estava tentando ver aonde você conseguia ser assim mais. Então, só para fazer na bancada do jornal você não conseguia ser. Na Garota do Tempo você não pode ser. A Garota do Tempo é aquilo. Não, inclusive, o meu primeiro emprego em TV, que foi na TV Globo de Santos, eu tinha um cabelão comprido. E vocês sabem por que as repórteres... Lembra que todo mundo tinha cabelo curto? Vocês sabem por quê? Eu lembro da Sandra. Então, a Fátima Bernardes, todo mundo, a Sandra Passarinho, cabelo curto. Todo mundo cabelo curto. Por quê? Não tem ideia por quê? Não? Então eu vou contar pra vocês. Nunca prestei atenção. Por quê? Porque cabelo comprido, se é cabelo assim igual o seu, ferrou. Porque ele é todo ondulado. Porque esse tipo de cabelo, não é aquele cabelo liso que ele fica estruturado. E existia o padrão, ainda existe, né, o padrão Globo de televisão. Então a primeira coisa que a direção fazia, eu lembro que a Alice Maria, ela contava, que era mandar uma escova por Sedex para as repórteres. Porque o repórter, ele fica no vento, na chuva, na van. Não tinha esse negócio de hoje ser repórter, passar pela maquiagem. Sim. Era passar um pozinho, batom e foi. E vai a notícia, meu bem. É ao vivo, depois outro. A gente, pra Globo, a gente fazia... link do Bom Dia São Paulo, Bom Dia São Paulo. Depois você tinha que fazer uma matéria para o SP Primeira Edição e mandar pelo motoqueiro. E ainda tinha que fazer 2 boletins de manhã. Isso o seu horário lá de 6, 7 horas. Entendeu? Então assim... É punk a coisa. É fast food, não é brincadeira. E você não pode estar se preocupando toda hora, por exemplo, eu aqui. Eu tô penteada? Não sei o quê. Então, a melhor forma... descoberto na Rede Globo, para ter um padrão e as mulheres estarem penteadas e bem para transmitir essa notícia, era tendo cabelo curto, porque sempre ficava penteado. Então, a Mariana Godoy, todas cortaram. Em Santos cortaram meu cabelo. Então, agora, mesmo na TV, eu vou dizer assim, parece que há um pouquinho mais de flexibilidade, mas é pouca,
porque pra agora o repórter apresentadora. entra ao vivo com o celular. O link dele Então, agora é no celular. Hoje é Tem uma fácil. certa, tem uma certa... Hoje é moleza você entrar na televisão. Então, tem uma certa, não é liberdade a palavra, mas é uma certa tentativa. Não, o dress code mudou. Assim, não, e tá legal você fazer uma piada. Na minha época, eu queria fazer, mas nunca pude fazer, porque eu lembro que assim, os nossos links, a gente tinha que escrever e reescrever. Não era, escrevia para não repetir palavra. Porque repetir palavra já era errado. Porque no texto de jornal, você não repete, né? Você acha um sinônimo e tal. Então a gente tinha um texto base. E aquele medo de você errar e não sei o que e repetir. Não era assim, tudo bem, tô aqui. E eu sempre tive esse espírito, porque eu fui uma adolescente assim e sou uma pessoa assim. Só que eu tive que me moldar, o que foi bom, que a Rede Globo, por exemplo, todas as que eu passei, elas me ensinaram muitas coisas. A Rede Globo me ensinou o profissionalismo, a fazer o arroz com feijão bem feito e entregar. A disciplina, o processo não fica na Rede Globo. Quem marca, toca, entendeu? Não fica. Porque você tem que, isso que eu falei, você tem que fazer uma matéria pra tal, mandar pelo motoqueiro. Hoje nem, não é motoqueiro mais. Você manda pela internet, você sobe na internet, então. Antes os motoqueiros ficavam esperando. Você fazia alguma coisa na Fiesp, eles ficavam esperando aqui as motos pra pegar a fita. E a fita chegava pro editor, era uma fita só, porque se gravasse duas fitas, porque o editor tinha que pegar uma... Se o motoqueiro tivesse um acidente, perdeu a matéria. Perdeu a matéria. Nossa, tá certo. Mas não tinha tanto motoqueiro assim, não tinha tanto acidente assim, então era diferente. Então assim, a Globo me moldou, né? Cortei o cabelo e tal, comecei a apresentar jornal, eu fui apresentadora do Globo Rural, que eu falava pra eles, eu não tenho nada a ver com o rural, eu sou uma menina de cidade, nasci na cidade, sou totalmente metropolitana. Mas eles, na hora que mudou lá, o Evandro, que era o chefe do Globo, que foi pra Globo, ele me colocou no Globo Rural. Eu falei, beleza, mas eu não sou uma pessoa que entende do rural. Então eu já, olha que inocente, eu já falava assim, mas por que eu tô no Globo? Eu devia ter, aproveitar, eu fiquei 2 anos lá. De aproveitar e falar, nossa, eu tô num programa nacional, mas eu falava assim, nossa, mas é incoerente, tá? Hoje você diria isso? Você tá falando agora uma coisa. Eu acho incoerente. Não, mas eu aproveitaria para ficar num programa nacional e comer pelas bordas fazendo outras coisas, obviamente. O nome disso é experiência. É uma experiência, claro. Assim, você tá falando, eu não era o que eu queria, nem tinha coerência pelo assunto. Sei. Mas pela visibilidade me ajudaria mais. Sim. Você conseguiria extrair. Sim. Inclusive, depois, quando fui moça do tempo, né? Chegou uma hora que eu falei, não quero mais ser moça do tempo, coisa chata e tal, só ficava falando. Isso porque eu pegava o satélite lá na CNN, e até hoje eu sou doente pela previsão do tempo, porque eu acho que a previsão do tempo define, ela pode fazer uma prevenção a várias coisas que você passa na rua, né? E eu via a CNN e via que o tempo já era sensacional, mas a gente, em termos de arte, a gente era muito pobre ainda e tudo. E eu queria sair da previsão do tempo. Eu gostei um pouco desse pensamento, porque assim, eu defendo muito essa ideia de que faça com o que você tem, não fica reclamando o que você acha que seria adequado. Sabe, dando um exemplo teu, você estava lá no Globo Rural, que era nacional, mas de repente, não estou me sentindo legal porque não é o que eu quero, não é, mas você tem uma coisa boa para tirar lá, que era a exposição nacional. Exposição, e é um programa fabuloso, um programa muito bem feito. Mas a exposição na tua trajetória seria bem mais útil se você tivesse mais projeção nacional, independente do tema. Eu sei que é um dilema interno. Muitas vezes eu vejo, e principalmente o jovem de hoje, que ele projeta muito o que é o legal. Então, o legal é sentar na bancada do Jornal Nacional. Ele projetou que é sentar na bancada do Jornal Nacional, mas estão colocando ele lá no rural. E aí, eu não gosto daqui porque eu não gosto do assunto. Sim, mas você tem projeção também. Esse movimento leva um tempo para a gente perceber que a gente chama de experiência. Quer dizer, de repente você fala, ali eu estava bem. Ali eu só não explorei bem o que tinha de bom ali. Não quer dizer que ali era tudo de bom, mas tinha algo de bom ali que talvez você falou, poderia ter explorado, mas é só depois que sai. Hoje eu vejo muita gente nessa vibe não prestando atenção no que tem, para tirar o melhor do que tem agora. Mas tem coisa que eu não gosto. Tá ok, mas o que tem de bom nisso? Concordo nisso agora. É um esforço, porque as pessoas estão num esforço hoje
de fazer o que gosta. Então tem uma vibe aí de você só tem que fazer o que gosta. Sim, mas e se você prestar atenção no que você está fazendo e tentar ver se tem algo ali... Você vai ser observado, não tenho dúvida nenhuma. Então, quer dizer, algo ali pode ser útil, não agora, talvez. Mas ali na frente pode ser uma construção. Sim. E querendo ou não, de qualquer maneira, a sua multiplicidade pode estar te ajudando agora no canal. Sim, que claro, é essa passeada tua claro. durante os anos todos, fazendo coisa que você odiava, coisa que você gostava, coisa que não tinha nada a ver. Você falou, eu fui lá na periferia gravar, fazer link. Tudo não, isso mas tudo agora pode te ajudar muito a esse não lado... me ajuda na minha carreira toda, e eu sou muito grata, e faria tudo de novo, com um outro olhar. Não um olhar, às vezes, de falar assim, porque eu já fiz isso, né? Às vezes, já fiz isso, né? Mas ou com alguma coisa, assim, vão me ver lá, vão achar que eu fui colocada, vão só me achar bonitinha, porque a gente tinha... Hoje em dia tem menos preconceito. Naquela época era muito preconceito mesmo. Então, assim, você com certeza saiu com alguém para ter sido colocada. Eu vou fazer o papel do por a tinta. Hoje tem o preconceito menor ou ele é mais velado? As pessoas dissimulam mais para não parecer preconceito, porque muita gente falando. Quando uma mulher bonita aparece, a primeira questão é assim, ninguém te acha inteligente. Né? Tá. Então você é uma luta, assim, uma luta entre aspas, você tem que começar a falar e mostrar que você realmente é inteligente, que você pensa. Porque a primeira coisa, principalmente para o homem, né? Hoje as conceitos estão mudando. A primeira coisa, a mulher ela não pode ser bonita, ela ter presença e ainda ser inteligente. Isso era muito claro no passado. Hoje, com a aceitação, com a internet, com tudo isso muito mais visível. E a mulher também, ela tem que estar adequada. Ela também não é só inteligente. Ela quer ser bonita, ela quer ser sensual e ela quer tudo.